comunicadores mais respeitados do Brasil. E também, né, parlamentar de honra, que segue com coragem, escuta ativa, construindo aí pontes no cenário político catarinense. Ele já esteve conosco em outra oportunidade, um papo memorável, descontraído. E hoje voltamos a conversar, mas com a intenção de mergulhar mais fundo aí. Então já te prepara. Recebemos com carinho e admiração o deputado estadual, comunicador e homem incrível, Mário Mota. Seja bem-vindo mais uma vez à bancada do Estúdio Cidade. Ô Joyce, que prazer imenso, Paula, toda a equipe que lhe dá apoio. Eu sempre tenho aberto as minhas falas a emissoras de rádio dizendo... algo que eu disse da última vez que nós conversamos, que é o privilégio de poder falar de um único ponto e ser ouvido por tanta gente ao mesmo tempo. Apesar de trabalhar em rádio desde 1966, portanto vai para 60 anos agora. Gente, que coisa mais linda. Eu me emociono toda vez que eu começo a falar frente ao microfone, sabendo que tanta gente nos assiste. Hoje nos assiste com imagens, mas nos ouve principalmente onde quer que esteja. Esse é o milagre do rádio. Quer dizer, o rádio o rádio exige do ouvinte o seu ouvido, a sua compreensão e o sentido do que o comunicador quer lhe passar. Mas o rádio sem dúvida, eu não tenho a menor dúvida disso, o veículo que mais identifica a empatia entre quem fala nesse microfone, você, com quem ouve e vai traduzir aquilo que entendeu do que você explicou. Isso é que é maravilhoso. Por isso, o ouvinte de rádio é coprodutor da informação. Acho que foi isso que eu te disse na última vez que nós conversamos. Isso é muito intenso e muito lindo, né? E a gente, na nossa trajetória, a gente vai passando por várias situações desafiadoras, muito alegres, vamos tendo esse crescimento, ou de repente declínio, ou de repente uma esfera de formas de N maneiras. Mas, né, quando o senhor olha para frente, qual que é o projeto mais ousado, ou aquele que ainda te move e desafia aí, de certa forma, o seu coração, não só na política, mas ela na vida? Eu espero que você não tome como uma repreensão, mas o primeiro é que você me chame de você. Porque a idade cronológica... Agora eu fico mais feliz ainda, meu amigo! A idade cronológica já é bastante, efetivamente... Eu brinco, eu digo que eu sou seminovo com garantia. Então, hoje em dia não existe mais carro velho, existe seminovo. Bom, eu espero estar devolvendo a quem, por exemplo, na última eleição para deputado estadual, concedeu o privilégio de me dar o seu voto, e de uma forma absolutamente orgânica e espontânea, eu pedi voto para muita gente. E a única coisa que me compromissava, eu não falo prometer, porque promessa é coisa de santo e nós não somos, mas o que eu me compromissei com as pessoas foi levar para a política os mesmos princípios e valores que eu propugnei durante 38 anos na educação e mais de 50, quase 60 nas comunicações. E a primeira fase da minha vida em circo, que porventura pode ser que alguém ainda vivo tenha essa lembrança. Eu vivi em circo até 1965 para 66, e foi uma experiência marcante. Eu não me sinto no direito de reclamar da minha existência de forma alguma. Isso é bem profundo, e a gente fala, quando a gente olha para trás nas nossas vidas, a gente sempre tem aquela história que marcou, ou um momento que a gente viveu. Eu acabei de relatar, infelizmente, a partida precoce da Preta Gil, e a gente abordamos um pouco desse assunto. E sempre esse assunto é um assunto que mexe comigo, que eu perdi a minha mamãe em decorrência de um câncer em metástase há 2 anos atrás, e sempre vem de encontro essas histórias. Meu pai. E você, o seu pai, da mesma maneira. E isso ele vem de encontro. E eu tive que aprender com a vida sobre essas despedidas. E eu sempre venho trazendo da partida uma grande lição na minha vida. E as minhas experiências, apesar de ser pouca,
na área da comunicação, eu aprendi a relatar a minha vivência, a minha verdade, sempre relatando entregando a minha alma através desses microfones. E eu vejo que você, Mário, meu amigo, isso, por favor. que você também, ao longo, né, de tantos anos de carreira, também sempre entregou o seu coração nos microfones da vida, nos bastidores, nos palanques, e tanto no seu gabinete, nas suas redes sociais, que eu acompanho e eu percebo, né, o carinho que você tem com a sua equipe, com as pessoas que estão ao seu redor. É sempre bom. Você sempre atua com o teu coração e com a tua vivência, assim? Eu acho que foi Richard Bach mesmo quem escreveu Fernão Capelo Gaivota, Ilusões, e ele tem uma frase que você, de alguma forma, acabou de repeti-la aqui no conceito: só se fala bem com o coração. Só se fala bem com o coração. Se você tem alguma dúvida sobre o que falar e como falar, põe o coração na boca e deixa que ele fale. Quer dizer, eu não tenho a menor dúvida disso também. É evidente que ler te dá um vocabulário imenso. Quanto mais você puder ler e optar por isso, mais palavras você vai dominar, principalmente se você mantiver um costume que é dos antigos e que a garotada de hoje talvez não consiga valorizar ainda. Vai ter que fazer isso mais cedo ou mais tarde, mas é deixar de lado. Hoje em dia não há nem necessidade de ser um dicionário, porque os próprios aplicativos de leitura, quando você toca sobre uma palavra, já apresenta o significado, várias formas de se pronunciar e de colocação em outras frases. Mas eu costumo dizer que a leitura dá ao jovem a condição de se expressar com mais facilidade. E com o advento da inteligência artificial, a classe mais idosa ou mais seminova, como eu tenho brincado, vai tendo cada vez mais chances de voltar ao mercado de trabalho. Porque você faz uma pergunta para uma inteligência artificial e ela te responde meia boca, você tem que refazer a pergunta de outra forma. E para isso você tem que ter vocabulário, caso contrário você vai perguntar sempre do mesmo jeito. E muito mais difícil do que responder qualquer indagação é fazer uma pergunta que ainda não foi feita. E isso é que caracteriza o chamado bom perguntador. E hoje, com inteligência artificial, quanto melhor perguntador você for, mais chances no mercado de trabalho você vai ter. Então, garotada que está me ouvindo aí, por favor, não deixe de ler. Leiam desesperadamente. Se possível, o Mário Quintana tinha uma frase que eu achava maravilhosa. Não era uma frase, mas era um conceito. Ele dizia: toda vez que você domina uma nova palavra, você não sabia o que significava aquilo e dominou o significado de uma nova palavra, é como se você chegasse num jardim cheio de flores, estendesse a mão no meio das flores e na tua mão viesse uma borboleta linda, maravilhosa, abrindo e fechando os braços, e você tivesse o privilégio de não precisar ter feito nada para aquilo. É uma parte maravilhosa da natureza que veio às tuas mãos. Então, eu conversava há poucos instantes com os gestores da rede municipal de ensino, a convite da professora Marilise, do prefeito Sorato, do Denis, vice-prefeito, no fechamento do semestre letivo, lá no Sigma. E, curiosamente, eu me lembrei de uma frase que diz: crescer é ficar maior, evoluir é ficar melhor. E eu tive que dividir com eles o que eu vou dividir aqui com os nossos ouvintes. Eu também sempre achei que a palavra evoluir obrigatoriamente fosse para melhor. E não é necessariamente. Evoluir significa mudar o status daquilo que você está se propondo, mas não necessariamente para melhor. Caso contrário, os médicos não escreveriam que o paciente evoluiu para o óbito. É verdade. O paciente evoluiu para o óbito. Evolução é exclusivamente uma mudança de status. Pode ser para melhor, pode ser para pior. Quando a lagartixa solta o seu rabinho
pulando ali para atrair o predador que queria engoli-la, e ele para comer o rabinho que ficou no meio do caminho, a lagartixa evoluiu. Eu não posso crer que quem perde o rabo evoluiu para melhor, quer dizer, vai voltar aquele rabo, ela vai crescer novamente, mas... Então, eu passei a procurar uma palavra que substituísse essa palavra naquela frase. Crescer é ficar maior, evoluir é ficar melhor. E cheguei à conclusão de que a melhor frase possível é aperfeiçoar-se é ficar melhor. Aperfeiçoamento não tem como ser para pior, quer dizer... Então, diz o Candinho na novela das 6 atualmente, né? O Eita Mundo Melhor que está aí. Tudo que acontece de ruim na vida da gente é para melhorar, né? E olha que a gente aprende mais nas adversidades, pelo menos eu. Não tenha dúvida. Aprendo muito mais nas adversidades da minha vida do que nas alegrias e conquistas. Nas alegrias é muito bom, você a gente celebra, é maravilhoso, celebra, comemora, mas a adversidade ela ensina, e ela ensina muito. Não precisa dizer qual foi, mas um momento na sua vida que você teve isso na sua carreira, né, tamanha projeção que você teve, tanta história, a sua trajetória é linda, a gente todos conhecem e acompanham, mas um momento que te moldou. Em 1998, se não me engano, ou 2008, foi o final 8 desses dois aí. Nós já tivemos tantas situações como a que eu vou relatar na região de Blumenau, que foi numa dessas. Morro do Baú, 1900, tem a impressão que foi 2018, se não me engano. Acho que foi isso. Mas naquele episódio do Morro do Baú, me mandaram para Blumenau para fazer o Jornal do Almoço de lá. A cidade estava praticamente inundada. Eu fui um dos últimos a conseguir cruzar pela 470 um baixio que enche d'água, é o primeiro lugar que enche d'água, e ele praticamente inviabiliza o tráfego das pessoas de navegantes de Itajaí rumo a Blumenau. E eu consegui passar com o carro da TV, ainda um dos últimos com água pela metade da porta, ainda consegui passar, e dali para frente subiu a água de tal maneira que ninguém conseguiu passar mais. E de Blumenau para Florianópolis, o único lugar no centro da cidade em que era possível transmitir imagens e som para a TV era do segundo andar da Prefeitura Municipal de Blumenau. Fomos para lá, subimos, só que eu não tinha imagem, eu só tinha áudio da TV. Nós paramos de transmitir do prédio da TV, que ficou sob água também, ali embaixo, pertinho do Hotel Rimemblau, e começamos a transmitir da casinha de transmissores no alto do morro, lá em cima. Mandávamos a imagem da prefeitura para lá. E, de repente, alguém chega e me diz: Mário, você vai chamar o Ricardo Van Dorff, que está ao vivo no Morro do Baú. E eu não tinha imagens do Ricardo Van Dorff, eu só tinha o som. Então, muito bem, vamos ao Morro do Baú, onde está o repórter Ricardo Van Dorff. E eu fiquei ouvindo a reportagem e imaginando aquilo tudo. De repente, e o Ricardo Van Dorff estava narrando a saída de um bombeiro militar do meio da lama, com lama pela cintura, vindo lá do meio de longe, e o câmera acompanhando aquilo, e eu não tinha imagem, eu só tinha o áudio. Então eu fiquei imaginando, disse: olha aqui, Mário, o bombeiro está saindo agora do meio do mar de lama, lá de cima, e ele traz um saco plástico nas mãos, ele erguendo um saco plástico, tal, e vai se aproximando e veio vindo. Eu não sabia exatamente, não tinha imagens. Nisso, o Jorge, que até hoje está ao nosso lado, ele era muito metido com tecnologia avançada, e ele tinha ganho um celularzinho que conseguia captar a televisão analógica, aqueles primeiros celulares que você puxava uma anteninha, e ele chegou no segundo andar da prefeitura, e eu estou aguardando a chegada do bombeiro. O Van Dorff iria entrevistá-lo, mas eu só com áudio. Nisso o Jorge entra com a TV analógica, eu falei: o que você tem aí? Ele mostrou para mim, tem a TV. Eu falei: meu Deus, tá aqui que eu não tenho imagem, eu não tinha retorno de imagem. É fundamental, muitas vezes, para você entrar no clima emocional do negócio. De repente eu pego o telefone e vejo o Van Dorff de pé aqui no canto, e o bombeiro vindo de lá com um saco plástico nas mãos, trazendo um bebê de uns 2 aninhos de idade. Meu Deus. Dentro do saco plástico que ele havia resgatado morto, né? Meu Evidente. Deus do céu. E o Van Dorff fala: Mário, vai contigo daí. Ele não conseguiu nem continuar, né? E eu parado olhando para aquela imagem,
me deu vontade de dar um chute, um murro no Jorge, porque por que você tinha que me trazer a imagem nessa hora? E eu fiquei parado olhando para aquilo, e foi se aproximando o bombeiro. Eu olhei e falei, bom, senhoras e senhores, as imagens de crianças, ainda mais numa circunstância como essa, no ar, eu desabei. E olha, por mais experiência que eu tivesse, eu disse, nós vamos para um rápido intervalo e voltaremos já. Tá? Eu desliguei e tal. Mas, sem dúvida, foi algo que... impactou muito. Até hoje, quando eu lembro. E justamente na hora em que eu viro e olho para a imagem. Até então eu estava imaginando um bombeiro com um saco plástico na mão. Tudo bem, e daí? Mas de repente o Van Dorf foi o primeiro a desmaiar quase lá no Morro do Baú. Disse, olha, o que ele está trazendo ali? Eu estou vendo. Mário, é um bebezinho que havia desaparecido no meio do barro e ele conseguiu resgatar para a família. Infelizmente, houve uma situação parecida no Rio Grande do Sul, a família procurando uma criança e houve uma situação parecida. E como a vida ela nos ensina, e momentos que a gente tem que transmitir esses momentos tristes e vai nos ensinando também. A chegada dos corpos dos jogadores da Chapecoense, vítimas do acidente aéreo. Eu estava em Chapecó, Roberto Alves, cobrindo durante toda a semana. E chegou na sexta-feira à noite, eles chegariam no outro dia de manhã, sábado de manhã. E os responsáveis pelo cerimonial foram à RBS lá no Morro e pediram se a RBS me liberava para fazer o cerimonial no estádio, porque procuraram lá em Chapecó, não tinha ninguém. Não tenho condição de forma nenhuma, não conseguiria tal. Só que eu tinha perdido 5 amigos da RBS, 3 câmeras e 2 repórteres. Meu Deus. Mas eles disseram, quem sabe o Mário segura. E eu acabei modestamente segurando mas não foi fácil também, não. Foi uma circunstância. Mas são momentos que acabam te ajudando a exercitar exatamente a sua responsabilidade. Não trazendo, não desmerecendo, não perdendo a dor, porque você está sentindo, o sentimento está ali, mas trazendo a força de transmissão dessa linda homenagem. Olha, esse é um momento... Ai, que legal! O Cid Moreira foi trazido pela Igreja Adventista para fazer um salmo. Que situação, meu Deus! Não foi fácil, não. Mas olha, agora é a minha vez de pedir um rápido intervalo, dar aquele respiro, e daqui a pouco voltamos com mais essa conversa maravilhosa e a presença marcante do nosso amigo Mário Mota. Voltamos já. Você está ouvindo Estúdio Cidade. Cidade FM. Jornal da Rádio Cidade. Crítica e informação. Os principais fatos do dia. Política, economia, esportes. Os acontecimentos da nossa região, do Brasil e do mundo. Jornal da Rádio Cidade. De segunda a sexta, em 2 edições. Às 5 e às 6 da tarde. Jornal da Rádio Cidade. A notícia em primeiro lugar. Patrocínio: Arte Lustres, loja de fábrica e importados, iluminação para sua casa ou escritório. Solicite seu orçamento. Telefone WhatsApp 3626-8519, sem fechar ao meio-dia. Aproveite para conquistar o melhor da inovação. Toda a linha Tigo com preços reduzidos na geração Caoa Sherry de Tubarão. Deslizamentos, acidentes e congestionamentos no Morro dos Cavalos na BR-101 causam prejuízos milionários à indústria, ao comércio, ao turismo do sul de Santa Catarina e ao Estado. Empresas param, entregas atrasam, perdemos competitividade e, o mais grave, vidas também se perdem. A SIC de Criciúma convida líderes empresariais, autoridades e a comunidade a se mobilizarem para que se eleja um caminho viável que resolva com urgência esse grave problema. Nossa economia pede passagem. Morro dos Cavalos. Solução já. Uma campanha da SIC Criciúma. Apoio Rádio Cidade.
Santa Catarina acaba de alcançar uma marca histórica na saúde. 1 milhão de cirurgias realizadas. Isso é mais do que uma realidade. São vidas transformadas. A fila de espera está diminuindo. O atendimento está mais rápido e os hospitais estão mais preparados. Com trabalho sério e investimento em estrutura e tecnologia, continuamos avançando. A saúde dos catarinenses é o nosso compromisso. Governo de Santa Catarina. Vem aí o Pregão de Guerra, o evento mais aguardado do ano. Somente nesta sexta e sábado em todas as lojas do Grupo Geração. Uma oportunidade única com condições jamais vistas para você sair com o seu 0 quilômetro. Venha para o Pregão de Guerra e realize o seu sonho com as melhores condições. Somente nesta sexta e sábado em todas as lojas do Grupo Geração. Desacelere, seu bem maior é a vida. Chega em Tubarão a primeira clínica de fisioterapia boutique do Grupo Velas, ITC Vertebral e Instituto Trata. Você merece viver sem dor. Oferecemos tratamentos avançados para coluna, quadril, joelho, tornozelo e pé com metodologia cientificamente comprovada e atendimento individualizado, sem necessidade de cirurgia. Agende sua avaliação. Rua Venceslau Brás 227 ou WhatsApp 48 98803 8711 e siga nossas redes sociais, @ITC Tubarão e @Instituto Trata Tubarão. Você está ouvindo Estúdio Cidade. Voltamos com o Estúdio Cidade e conversas de bastidores aqui, ó. E a gente conversando, falando sobre a história aí do meu nascimento e da tradição que era a minha mãe contar sobre o meu nascimento, e falando da origem do meu nome que o meu pai contou. Mário lembrou também de uma história aí de nascimento. Meu Deus do céu. Meu Deus. E mais o detalhe que me chamou a atenção. Você em Tupã, que a minha família era de Tupã, a gente já conversou sobre isso, e foi em 1980, o ano do meu nascimento. Então, minha filha completa agora 80, ela nasceu em 80. 45 anos. 45 anos. O Marinho completou ontem 47, o meu filho. E a Carolina nasceu no mesmo local do Marinho, na Santa Casa de Misericórdia de Tupã, pelas mãos do mesmo médico, o Dr. Luiz Augusto. E o interessante é que quando nós marcamos a cesariana para a Carolina, tudo bom? Muito obrigado. Tá uma delícia o cafezinho que está chegando aqui, viu? Deixa eu registrar. Muito obrigado, viu? Ó, cafezinho da Manu sendo elogiado. E nós fomos para a sala de espera da maternidade. Naquela época o pai não assistia, ninguém podia entrar no parto para assistir, né? Hoje em dia sabemos que é importante a presença do pai, de familiares e tudo mais. Mas tudo bem, então o doutor Luiz Augusto disse: olha, Mário, vai demorar mais ou menos 1h15 o parto e fique tranquilo, tá tudo bem. Despediu do meu pai, da minha mãe que estava na sala de espera, meu sogro, minha sogra. Vamos lá. E também eu sentado. Passa atrás de nós um enfermeiro-chefe da Santa Casa que era minha fonte de informações. Quando morria alguém na Santa Casa, quando tinha algum acidente, era o primeiro a me ligar. Disse: Mário, corre aqui que tem notícia e tal. Eram 2 emissoras na cidade e a briga pela informação, pelo radiojornalismo era muito intensa. E ele falou para mim que no dia anterior tinha acontecido um assassinato violento numa cidadezinha vizinha de Tupã, como se fosse Capivari de Baixo, assim, em relação a Tubarão. E um jovem açougueiro estava se relacionando com uma moça que tinha se separado do marido. E o marido, inconformado, vai lá no açougue, pega a faca do açougueiro, do toco do açougueiro ali da mesa, e deu-lhe umas 20 facadas. Jesus. E matou o rapaz. Tupã. E você já viu, ferveu aquilo, a cidade inteira esperando informações. O nego passa por mim e disse: Mário,
quer um furo de reportagem? Eu falei, claro que quero, né? Ainda mais que nós tínhamos acabado de comprar microfones sem fio, era um walk-talk que nem o da polícia rodoviária, você esticava uma antena e falava com a emissora, entrava no ar de qualquer lugar, era a única emissora que tinha microfone sem fio. Você sempre acompanhava o Na minha bolsa, o microfone sem fio na minha bolsa, ali qualquer problema. Ele falou assim, o Dr. Olensky, que era o legista, que era muito meu amigo, tocava piano na noite, então a gente estava sempre junto, tomando um vinho e conversando. O Dr. Olensky vai fazer a necropsia do rapaz que foi assassinado ontem em Herculândia ali. Eu disse, meu Deus. E o IML, você abria a cortininha da sala de estar do centro cirúrgico, você via o IML ali, era junto da Santa Casa. E eu olhei para a minha turma, falei, pai, mãe, seu Correia, dona Antônia, eu vou dar um pulinho ali, só fazer uma entrevistinha rápida com o Dr. Olensky, fazer um furo de reportagem e já volto aqui, tá bom? Não, tranquilo, Mário, tá bom. Saí e fui lá. Quando eu cheguei, o Dr. Olensky estava com uma turma de enfermeiros, estagiários, se arrumando para entrar, que eles iam acompanhar a necropsia. Eu nunca tinha assistido, não sabia o que era a gente fala muito em necrópsia, né? Na verdade é necropsia. Eu não sabia como é que funcionava uma necrópsia ou uma necropsia para fins judiciais. E então, eu cheguei, doutor Lenz, pode me dar uma entrevista? Ele disse, não vou te dar entrevista nenhuma hoje. Eu falei, uai, o que houve? Ele brigou comigo, ele falou assim, não, hoje eu vou te dar mais do que você pode imaginar. Pode botar uma roupa que nem a dos enfermeiros aí, branca, com gorrinho e tal, que você vai narrar uma necropsia hoje. Gente! Vamos entrar comigo, eu vou explicar para os ouvintes tranquilamente. Eu vou fazendo, você vai me perguntando e nós vamos narrar uma necropsia. Eu falei, meu Deus do céu, peraí, isso não é furo de reportagem, isso é rasgo de reportagem. Bom, conclusão. Botei a roupa, entrei e nós começamos a narrar. Muito bem, estamos aqui, doutor Olensky. Como é que funciona uma necropsia? Qual é a importância de uma necropsia para uma peça jurídica, por exemplo, que pode confirmar se ele foi... Bom, a necropsia confirma se realmente o que matou esse cidadão aqui, Mário, que está deitado nessa mesa fria aqui, nu. Ele relatando tudo. Gente. A necropsia vai confirmar se ele realmente foi morto por uma facada. Por quê? Falei, mas por que isso? Porque vamos supor que ele tenha tido uma síncope cardíaca antes de levar as facadas e nenhuma facada atingiu seu coração, um órgão vital. Então é evidente, o camarada que deu as facadas vai ser acusado de tentativa de homicídio e de ferimento e tudo mais, mas ele não vai ser acusado de homicídio porque não foi a facada. Quer dizer, a importância de uma necropsia é essa. Tá bom. Muito bem, e ele relatando, olha aqui, Mário, primeiro a gente vai abrir com um bisturi aqui do pomo de Adão até o umbigo lá embaixo. E eu narrando aqui. A cidade parou, tu imagina Tupã? Gente. Os caras falavam assim, o que você está ouvindo aí? Vem cá, cara, o Mário Mota está narrando uma necropsia. Gente, e no meio do nascimento de sua filha. O parto acontecendo lá no centro cirúrgico. E eu fui indo, tal. Bom, conclusão, ele mostrou, e é maravilhoso o trabalho de um necropsia, de um médico legista. Ele abre o peito, tira toda a parte da pele, pega uma serrinha, abre o externo, que é esse osso chapado que a gente tem no meio do peito, levanta esse osso aqui para cima da cabeça do cidadão, fecha novamente a pele, e com bastõezinhos numerados, com filetes de ferrinho numerado, número 1, ele começa a descrever para um escrivão que está também vestido de enfermeiro ali, com corrinho, e com uma máquina de escrever, ele começa a descrever para o enfermeiro cada uma das facadas que foi dada. Então ele põe aqui assim, põe um ferrinho, olha por dentro. Olha, a primeira facada que eu vou descrever entrou pelo mamilo esquerdo, altura 2 centímetros no sentido leste, passou pela oitava, entre a oitava e a 9ª costela e atingiu, né, a vesícula, sei lá, e começa a descrever cada um. Até que ele chega numa das facadas que ele diz, foi essa facada que causou a morte do cidadão, porque entrou pelo ventrículo direito, não sei o quê, e o cidadão está ali, cheio de espetinho ali. E você ali acompanhando e narrando. De repente entra o locutor de estúdio, diz, Mário, olha, Mário, tudo bem, tá excelente, realmente é uma reportagem inédita,
temos a impressão de que ninguém nunca no rádio brasileiro nunca teve, nunca terá. Uma necropsia, acho que nunca terá. Mas estão te procurando lá no centro cirúrgico, que nasceu, a tua filha é uma menina. Gente! E a gente não tinha noção de naquela época você não sabia se era homem ou mulher, né? É uma menina, agora você tem um casal e estão procurando por você, né? Meu Deus do céu! E eu contava, várias vezes eu contei isso perto da Maria Carolina. Ela faz uma cara meio de brava assim, mas ela já me disse, ela falou, pai, eu tenho muito orgulho, porque, primeiro, eu não corria risco nenhum, eu estava bem cuidada, você foi fazer o teu trabalho e certamente foi, e na época, até hoje as pessoas em Tupã lembram disso. Não, o Mário narrando uma necropsia lá da Santa Casa, foi um furo de reportagem que deu 100% de audiência, né? Gente, olha, mais uma história para eu compartilhar e conversar com a minha família. Página 125, aqui tem os detalhes. Olha, eu ganhei o livro, contextualizando no começo, eu falei, olha, espero que ele traga o livro, que nós vamos fazer uma troca aqui de figurinhas. E realmente ele trouxe aqui esse livro que eu já estava doida para falar para você, para lê-lo, e a gente já comentou aqui no programa, do picadeiro do circo ao Jornal Nacional. E que carreira maravilhosa, e agora com toda essa trajetória ainda tendo tempo para atuar como aí, né, o deputado estadual efetivo e fazendo tantos projetos e atuações e trabalhando com a comunidade, como ao comunicar e compartilhar tantas histórias com a gente, hoje pode fazer parte da história também do nosso estado de Santa Catarina. Então, Joyce, eu me sinto muito privilegiado, pode ter certeza disso, ao mesmo tempo em que sei da imensa responsabilidade que veio para os meus ombros, principalmente pela forma como eu consegui me eleger, né? Eu não peguei fundo eleitoral, não peguei fundo partidário, sequer o material gráfico que eu recebi do partido, eu não quis. E entrei com muita liberdade, com uma leveza muito grande no gabinete de deputado estadual e tenho feito muitas ações que são disruptivas em relação à chamada política. Eu não gosto desse termo, mas tenho que utilizar porque eu não consegui encontrar outro ainda. Política tradicional. A forma de se fazer política até hoje, a utilização, por exemplo, de emendas impositivas, que eu sempre fui contrário, e que eu sei que por mais que um deputado faça uso de emendas da forma legítima, da forma digna, da forma ética, aplicando o melhor que pode o dinheiro em prol da sociedade, da sua base eleitoral, não há como você não amarrar uma coisa à outra. A intenção de que um deputado distribui emenda e espera de volta um troco, um apoio. E alguém vai dizer, Mário, mas isso é mais do que normal e natural. Então, é justamente isso que eu questionei sempre quando era jornalista e que eu não poderia concordar e aplicar da mesma forma que eu criticava. Eu sempre entendi que a função do legislador é legislar e fiscalizar a aplicação do dinheiro do orçamento por quem é eleito para executá-lo. Por isso é o nome executivo. Então, o governador do estado, no caso estadual, é o executor do orçamento. No entanto, hoje, 1,55 do orçamento é dividido entre os 40 deputados da Assembleia. Cada deputado recebe anualmente, são 4 anos de mandato, quase 20 milhões por ano para distribuir. Ele fala para onde deve ir esse dinheiro. Nenhuma emenda pode ser menor do que R$100 mil. E o deputado pode distribuir da forma que ele bem entender, para instituições ligadas ao governo do estado, para prefeituras ou para organizações não governamentais sem fins lucrativos, para a execução de um projeto de cunho social. Eu preferi pegar o estado, dividir em 6 regiões, levantar o IDH de cada uma delas, fazer uma regra de 3 invertida com esses quase 20 milhões e destinar para a região mais pobre o maior volume desses recursos, para a região mais rica o menor volume, proporcionalmente. Recebemos no primeiro ano, abrimos um edital para receber projetos, recebemos 484 projetos no primeiro ano,
foram contemplados, conquistaram emendas, não foram contemplados, se foram contemplados é se eu desse o dinheiro a eles, eu não dou dinheiro porque eu não tenho. O dinheiro que vai para as emendas é do governo, do governo do Estado arrecadado em impostos, portanto é dinheiro de quem nos ouve, dos contribuintes e consumidores. Distribuímos 44 emendas no primeiro ano, 72 no segundo ano, está terminando agora, e abrimos o terceiro edital até o dia 7 de setembro próximo. Você que me ouve agora, se conhece alguma ONG sem fins lucrativos que tem um projeto interessante, entre no nosso site deputadomariomota.com.br, deputadomariomota.com.br, e procure o edital 2025-2026 das emendas impositivas, que eu prefiro chamar de emendas participativas. E escreva o projeto, quantos projetos vocês quiserem nas áreas da educação e cultura, saúde, segurança pública, infraestrutura e assistência social. E dia 2 de outubro nós estaremos divulgando, as inscrições são até 7 de setembro, 18 horas, pelo site deputado Mário Mota, Mota com 2 T's, deputadomariomota.com.br, e o resultado do edital deve ser divulgado no dia 2 de outubro, 20 dias depois, com a possibilidade do seu projeto ser contemplado e você receber uma emenda a partir de 2026. Olha, ele vai falando e eu vou aqui me enchendo o coração com muita alegria, porque é muito difícil, eu tenho certeza disso, atuar no executivo, no legislativo, em todas essas áreas da política. Se envolver com política é uma linha tênue, é uma linha entre o céu, o inferno e o momento ali que você considera. Você já era uma figura pública, você já era um homem conhecido, inspirador, e agora está podendo fazer mais, além, né, de tanta contribuição na parte da comunicação, com tantos projetos e auxiliando isso. E eu sei que é difícil, porque a gente vem acompanhando, e eu não, como eu sou comunicadora, eu vivo os bastidores da política, a gente participa de tantos eventos políticos, a gente vai percebendo certas nuances e de N fatores, e a gente sempre procura ser imparcial. Eu, como comunicadora, sempre levo o assunto com imparcialidade, que é difícil, é muito difícil eu ser neutra com todas as orientações e ideais que cada um tem, isso é normal. Como que você faz isso? Porque quando você é eleito, você, é claro, né, tem ali o seu partido, mas quando você é eleito, você está falando com todos, você está atendendo a toda a população, de todos as formas de pensar, a todos os eixos políticos, você está auxiliando a todos. Como que é participar e resolver essa situação de você tendo um partido, mas tem que falar com todos de forma igualitária? Você abordou um aspecto que é fundamental. Se você que me acompanha trabalha com comunicação e imaginar partir para uma vida da política partidária, você vai enfrentar a seguinte situação. Enquanto você estiver com o microfone na mão e você for um comunicador, o que as pessoas exigem de você, na verdade, Joyce, não querendo corrigi-la, mas ninguém é imparcial em lugar nenhum, nem no microfone. Imparcialidade não existe. O que você faz e faz muito bem, e o que as pessoas exigem que façamos quando temos um microfone na frente, é isenção. É pegar a nossa parcialidade e deixar de lado no momento em que o microfone se abrir. E ser isenta daquela parcialidade, porque ninguém consegue ser imparcial. Nós tomamos a parcialidade, faz com que a gente tome um lado em qualquer circunstância. Até aquele que diz que não toma parte nenhuma, não vou tomar nenhuma das duas partes. Você está tomando uma terceira parte, que é ficar de lado, não dar opinião. Mas você está tomando uma terceira parte. Então, na verdade, não espere imparcialidade de ninguém. Eu estou falando agora para o ouvinte. Você não adianta cobrar imparcialidade, porque todos nós somos parciais. Nós tomamos um lado
o fulano matou a moça, um feminicídio e tal. Pô, ninguém pode ser a favor do cidadão que comete um feminicídio, por mais que ele tenha justificativas. Ou seja, você toma um dos lados, você tranquilamente. Só que na hora de você informar, na hora de você emitir, não é nenhum comentário. Porque a diferença do âncora de um programa radiojornalístico para um comentarista é justamente essa. O âncora é pago para ser isento. O comentarista é pago para emitir a opinião dele. E quando você é eleito, o que esperam de você é que você diga diretamente, que você tome um lado e diga, e fale sobre aquele lado que você tomou. Eles esperam que você assuma rapidamente uma posição. O que eles cobram de você é isso. Então, realmente, não é muito simples e muito fácil. Você que a vida toda procurou ser isento no ar, e eu, modéstia à parte, creio ter conseguido levar durante os 36 anos de Jornal do Almoço, não uma posição isenta gratuitamente, de cordeirinho ou algo parecido, porque eu também me manifestava, mas dentro da condição de ponderação, de crítica construtiva e de cobranças quando eu tinha absoluta segurança do que eu estava falando. Aliás, o que normalmente mais me cobraram quando eu assumi a cadeira como deputado estadual e saí pelo estado conversando com colegas, eu fui muito bem recebido. Até hoje eu sou muito bem recebido em qualquer emissora que eu vá. Meus colegas me dão um carinho que eu nem sei se sou merecedor, mas a pergunta sempre foi essa. Como é que é deixar de ser pedra e passar a ser vidraça, Mário? E eu, no começo, encontrei dificuldade em responder isso. Mas, de um momento em diante, eu encontrei a resposta. Eu respondo com uma pergunta. Qual é o seu conceito de ser pedra? Você acaba de afirmar que eu era pedra e agora eu sou vidraça. Que eu sou vidraça, hoje eu tenho absoluta segurança. Eu sou uma vidraça. Agora, para mim, ser pedra no jornalismo é criticar sem fundamentação, é criticar sem conceder o direito de resposta de quem você está criticando, é criticar despropositalmente sem oferecer algo melhor do que aquilo que você está criticando. Aí você só está atirando pedra. Eu não me lembro de ter feito esse tipo de ter tido esse tipo de postura durante a minha vida em rádio e em televisão. Não me lembro mesmo. Então, eu não me considero ter sido pedra como jornalista. Portanto, eu não estou nem preocupado. Evidente que eu sei. Ou seja, se alguém me atirar pedra, toma de volta, porque certamente vai ter que justificar a crítica feita. E vai ter que me engolir a minha resposta, porque é o mínimo que se espera de alguém que faz uma crítica. Mas eu não tenho esse problema de ter sido pedra e hoje ser vidraça. Eu não me lembro de ter atirado uma pedra simplesmente, sem ter dado chance de um criticado se defender. Muitas vezes, eu não me lembro, talvez não muitas, mas eu me lembro de ter mudado a opinião a respeito de alguma crítica que eu tenha feito e que a pessoa teve a oportunidade de me explicar, disse, olha, Mário, é que você não estava lá, você não sabia o que tinha acontecido na sala do lado, aconteceu isso. Poxa, então tá, então agora me desculpe, mas realmente, na pior das hipóteses, ou na melhor das hipóteses, você teve chance de explicar, quer dizer. Então, eu te confesso que não foi difícil, não está sendo difícil, eu não estou carregando algo pesado, sabe, de cobrança direta, talvez pela forma como eu desenvolvi a minha carreira na comunicação e na educação. E eu confesso a você que tem sido, inclusive, prazeroso. Eu estive participando segunda-feira, não, terça, hoje é segunda-feira, né? Uhum. Foi quinta-feira passada, ou sexta-feira, eu estive participando do lançamento do prêmio ACI OSESC de Jornalismo, Associação Catarinense de Imprensa, OSESC de Jornalismo. E estava presente o Marcelo Canelas, ex-Rede Globo, que fez uma palestra interessante. E justamente eu representava a presidência da Assembleia Legislativa naquela oportunidade. E todos os meus ex-colegas jornalistas estavam presentes. E eu me lembro de ter dito a eles
que eu estava muito feliz de estar ali e de poder dizer a eles o que o jornalismo tem me ajudado na Assembleia. Eu já cheguei à conclusão de que o principal instrumento de trabalho de um deputado chama-se pedidos de informação. É mais importante do que até um projeto de lei que ele apresente. Porque você pede informação para qualquer autoridade pública, oficialmente, ela passa pela plenária, é confirmada pelos demais deputados, me autorizam fazer a indagação. A autoridade pública que recebe o pedido de informações tem que te devolver a resposta em 30 dias, obrigatoriamente tem que falar a verdade, e você recebe algo concreto com o qual você vai trabalhar a partir daí. E aí eu tenho uma equipe de fiscalização que é excelente, ela recebe as informações, os dados, quando a gente solicita, cruza os dados enviados por um secretário, por uma presidente de fundação, alguma coisa assim, e produzem informação, porque dados esparsos são dados esparsos, não dizem muito, mas quando você faz o cruzamento deles, quando aproxima as informações dos dados, você realmente sabe do que você está falando. E aí nenhuma autoridade, até hoje, nós perguntamos praticamente um monte de assuntos, educação, segurança pública, saúde, quase todos os nossos pedidos de informação nos proporcionaram confirmar um problema e sugerir uma solução. E a gente faz isso com propriedade, no estilo de rádio, como a nossa equipe de rádio jornalismo fazia quando buscava uma informação para que você desse no ar. Então é jornalismo aplicado à política. Olha, eu tenho que liberar ele, gente, mas eu conversaria até às 5 horas da tarde tranquilamente, e eu quero agradecer todas essas trocas e essas experiências. Com certeza eu vou rever esse programa, porque para mim ele fala, gente, e eu realmente vou aplicando isso na minha vida pessoal, na minha trajetória, na minha carreira. E você falando, e sabe quando você vai dando a resposta, eu falo, era isso que eu queria ouvir? Era exatamente isso que eu queria ouvir. E eu me sinto como uma criança, e eu tenho certeza que você tem muitos momentos também que você se sente como uma criança, recebendo aquele presente, recebendo aquele momento. Eu tenho certeza disso, e que tenha muitos momentos, como eu estou tendo hoje aqui no meu programa, te recebendo, que tenha esses momentos na sua vida. Como é bom a gente ter esses momentos, que a gente fica feliz como uma criança, que a gente tem essa ansiedade boa e aprendendo tanto. E que você fala, né, de uma carreira gigante aí que vai completar 60 anos, mas eu tenho certeza que essa vida linda e que vai inspirar muita gente também tem as suas inspirações, também tem os seus dias ali de a bateria social tá meio baixa, e você sempre está disposto a fazer essas trocas com a gente. Eu quero agradecer de todo o coração, Mário, porque além disso ser ímpar no meu momento como comunicadora, tem recadinhos aqui, ó, o meu filho falando: te amo, mãe, você é muito forte, parabéns pelo seu trabalho ao vivo. Em vez de falar do Mário Mota, também fala da mamãe. Mas ele expressa o que eu penso também, querido, viu? Como é o nome dele? Enzo Baricalo. Enzo. Você tem toda a razão, meu filho. Eu tenho um Enzo de 23 anos, a primeira leva dos Enzos. A Manu tá falando, agradecendo o cafezinho, ó, dizendo, ó, meu cafezinho, tá, que bom que gostaram. Manuzinha, delícia, tá ali, eu quero mais uma, Manu. Essa é a Manuzinha, ó. Por favor, tenha a nossa Manuzinha. Mais um cafezinho, Manuzinha, foi bom. E não é só porque eu não tô pagando, não, viu? Mas tá uma delícia. Ali o Volney falou que realmente o café tá muito bom. Tá lá tomando também, Volney, ó, falando do café também. Olha, gostoso, não é, Volney? Bom demais, hein? E olha, que lindo. Olha, medalha... Suzana Naspolini. Foi no dia do Jornal Nacional. Gente, que honra. Olha, esse foi teu momento? Esse é o meu momento de glória, e você teve o seu momento também. Exatamente. Suzana que Naspolini, coisa linda, você olha. recebeu no Rio de Janeiro em dezembro. Teu momento fala, vencer na vida! É verdade. Eu falei que eu tenho meus momentos vencer na vida, hoje é um deles. Você vai saber como é que ele aconteceu. Eu acho que eu te lindo. contei mais ou menos, mas de um e-mail que eu mandei pro Bonner para
para que pudesse surgir sabe que eu me coço, né? Que eu falo, eu vou mandar esse e-mail, eu vou mandar um e-mail para o Mário Mota. Vou mandar um e-mail. Não precisa. Várias vezes, aí ele está aqui ao vivo, que bom. E várias vezes, né? Você é tão, meu Deus, assim, com um acolhimento e um carinho muito grande que você tem a todos nós. Isso eu implico aqui a Rádio Cidade, agradecer ao Vini por essa entrevista que ele proporcionou e que ele falou, Joyce, tem horário do teu programa? Mário Mota. Eu falei, Mário Mota? Mário Mota? Mário Mota? Mas com certeza, dia 21, falei, a hora que quiser, mas com toda certeza. Desde que ele me traga o livro. Eu já vou avisar, não, deixei aí, deixa de stand-by. Está aqui, com o maior prazer. Viu? Muito obrigado de todo o coração por essa troca. Todos vocês, mais uma vez. Vamos fazer um bom fim de tarde e indo a Florianópolis, indo à Assembleia Legislativa, qualquer colega da nossa cidade, faça um contato no Gabinete 110. Hoje a LESC está com uma equipe de apoio na sua assessoria de comunicação, que é melhor que muitas emissoras de rádio e de televisão do estado e do país. É impressionante como muita gente desceu o morro, saiu de emissoras consagradas, como a ND, como a própria NSC, SBT, e hoje está nos veículos de comunicação da LESC. E ontem eu tive a oportunidade, coincidentemente, que eu falo que, nossa, olha, Mário Mota, eu não sei, eu só acho que nós temos mais collabs nessa vida. Eu só acho. Que ontem eu recebi a equipe, eu sou voluntária do Museu Ferroviário, e ontem eu fui contemplada aí com a equipe da LESC fazendo a cobertura do passeio de trem, e eles estavam no meu vagão. Aí é que está. E aí eu tive a oportunidade de compartilhar um pouquinho aí do meu momento servir como comissária de bordo, ou ferromoça, ali com eles, com toda a equipe, agradecer o carinho da equipe, e foi unânime que todo mundo falou. Eu ainda mencionei isso ontem, olha, várias equipes passaram pelo museu, e essa é uma das equipes que eu achei mais... eu vou falar e o pessoal vai falar, eu, Joyce? Não, mas eles tiveram assim um carinho gigantesco e uma humildade que eu gosto de ver na comunicação. Que legal. Não, o trabalho está excelente lá, pode ter certeza disso, e eu fico feliz também por eles. Mário, posso falar até a próxima? Pode, claro que foi. Até breve? Até breve, bem breve, se possível, por favor. Muito obrigado mais uma vez pela tua partilha. A vida é muito curta para ser pequena. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Que tenhamos mais momentos juntos. Muito obrigado. Obrigado por teu carinho. Minha mão tá gelada, gente.